eu quero agradecer pelo convite que me foi feito e gostaria que levassem até ele as minhas saudações e os meus cumprimentos pelo convite. Eu tomei conhecimento desse grupo de estudos em processo civil que vocês têm, através do Valdir, que tem frequentado aqui o evento. O Valdir trabalha comigo no escritório, e quando ele me disse esses encontros gentilezas que vocês têm para discutir esse processo civil, muito me interessou, e me coloquei à disposição então para poder vir aqui bater um papo com vocês, para que discutíssemos juntos e assim crescêssemos juntos no conhecimento desse novo Código de Processo Civil, desse novo processo civil que quebra tantos paradigmas. E quando falamos de quebrar paradigmas, isso não é apenas um exercício de retórica, pelo contrário, é algo extremamente prático, né? E é interessante que nós discutamos também em nível de OAB, porque conseguimos fazer esse link, casar os aspectos filosóficos que são importantes, os aspectos acadêmicos que são importantes, mas que não podem vivenciar de per si. Eu, embora muito da área acadêmica, tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de direito constitucional com viés processual, embora assim seja, eu ressinto muito quando a academia ela se divorcia da realidade. Ela passa a ser senhora absoluta dos seus desígnios e não consegue enxergar a realidade prática. Nós, como advogados, nós não vamos apresentar para o nosso cliente as teorias, nós temos que apresentar o resultado. O cliente não quer saber se as condições da ação mudaram ou não, eles querem um resultado prático. E, infelizmente, o nosso judiciário tem um comportamento muito positivista e restritivo quanto a questões de índole filosófica, quanto a discussões mais verticalizadas do processo e do direito material também. Portanto, quando aqui estamos e já conversando, por exemplo, ali com o Thiago, vi que ele tem um viés filosófico bastante interessante, é muito bem-vindo, é auspicioso saber que nós poderemos fazer não diria nem essa transição, mas esse link, né, andarmos de mãos dadas com as questões acadêmicas e também com as questões de índole prática, que imagino seja a ideia de cada um, a ideia de todos nós, porque somos advogados em primeiro lugar. É claro que todos aqueles que me antecederam aqui sempre trouxeram seus apontamentos sobre esse novo Código de Processo Civil, e imagino que algumas coisas que eu direi aqui se tornam até truísmo, mas embora assim seja, acho que vale a pena ressaltar algumas vertentes, alguns vieses desse novo Código de Processo e, por extensão, desse novo processo que nós temos. A nossa temática hoje são os procedimentos especiais. Falaremos deles logo na sequência. E claro, né, não como aquela aula de graduação, pontuando, legitimidades, nada disso, mas sim aquelas novidades, aquelas coisas que realmente nos saltam aos olhos como sendo as mais dignas de uma discussão. Antes, no entanto, eu acho que convém que nós pontuemos algumas novidades que imagino todos nós compartilhemos. Há algumas tendências desse novo Código de Processo Civil que em nenhum outro momento nós tivemos. Por exemplo, se vocês observarem, é o primeiro CPC da história brasileira de um momento de democracia, no ambiente democrático. Nós tivemos dois outros Códigos de Processo Civil. O de 39, quando estávamos na repressão de Getúlio Vargas, no auge da repressão de Getúlio Vargas, e de 73, quando estávamos na repressão militar, também no auge daquela repressão militar. Michel Foucault tem uma frase extremamente interessante, ele diz assim: hoje é mais fácil a gente dominar as pessoas através da lei, não precisamos influenciar as pessoas através da força, mas imponhamos a ela a lei que seria o retrato daquele que tem o poder na mão. E geralmente os nossos grandes códigos, as nossas legislações de maior vertente, elas se fizeram ao longo de momentos de pouca democracia. De 30 a 45, quando Getúlio Vargas era o nosso presidente, nós tivemos, por exemplo, a CLT, que aí está até hoje. Tivemos o Código Penal, que aí está até hoje. No momento dos militares, de 64 para frente, nós tivemos o Código de Processo Civil, o Código Tributário, a Lei de Imprensa e tantas outras. A metodologia do nosso Código Civil. O nosso Código Civil, o projeto começa em 75 e, na verdade, ele foi entregue a Miguel Reale em 69. E não à toa Miguel Reale foi escolhido pelos militares, porque Miguel Reale tinha um perfil extremamente conservador, tal qual os militares eram. E quando surge o nosso Código de Processo Civil de 73, naquele ambiente então pouco democrático, quem o redigiu foi Alfredo Buzaide, ministro da Justiça da época, ministro da Justiça dos militares. E para quem teve a curiosidade de ler a exposição de motivos desse código, Alfredo Buzaide, quando dele discorre, ele diz assim, isso é textual, ele diz na exposição de motivos: pensei num código, abre aspas, com uma arquitetura jurídica perfeita, fecha aspas. Ele não pensou num código que fosse prático.
Ele pensou num código extremamente teórico, um código que tivesse uma projeção acadêmica extremamente importante, talvez até divorciado da realidade do ponto de vista prático. E assim nós tínhamos entraves bastante significativos, principalmente nas questões recursais. O recurso, se vocês prestarem atenção, nós tivemos 3 ondas de modificação do CPC antigo. Em 94, quando surge a monitora, a tutela antecipada, depois em 2001 e depois em 2006, 2007, com as novas execuções, o cumprimento de sentença. E em todas essas, sempre houve modificação da questão recursal. Porque o nosso código, academicamente, ele era bem fechadinho do ponto de vista técnico. Para cada espirro do juiz tinha um recurso. Havia um excesso de garantias processuais. E as coisas não têm como andar juntas. Quanto mais garantias tiver no processo, mais lento ele será. Quanto mais recursos dispusermos, mais lento e inequivocamente o processo será. Em contrapartida, quanto menos recursos tivermos, mais o risco é inerente a esse processo. Então, quando vem esse Código de Processo Civil agora de 2016, nós podemos concluir que é o primeiro, aliás, o único havido dentro de um expediente democrático. E no ambiente de neoconstitucionalismo, de pós-positivismo, embora eu não goste muito dessas terminologias, acho que nem sempre as refletem o significado que nós procuramos, mas o fato é que o nosso Código de Processo Civil, lá no artigo 1º, ele já assume, ele avoca os princípios de índole constitucional. Ele faz referência expressa às garantias constitucionais previstas na Constituição e também discorre a respeito de princípios muito próprios do processo. E acho que essa é uma segunda característica bastante importante e relevante do nosso Código de Processo Civil. Avocar, chamar e de uma vez por todas normativar os princípios. É claro, eu particularmente sou um apaixonado para falar de princípios, porque na atividade da advocacia já consegui resolver muitos problemas práticos no escritório, invocando às vezes tão somente princípios, sem fazer referência a nenhum texto de lei. Me lembro, só para citar rapidamente um caso, na época um cliente me procura na faculdade, dou aula na faculdade, era uma sexta-feira às 11 da manhã, me bate na porta, abri quem era, falei, Gesualdo, pelo amor de Deus, tem um oficial de justiça lá na minha empresa, uma ordem de arresto, está levando tudo que tem lá dentro. Ele era um devedor, com os títulos protestados, o credor entrou com uma ação de arresto, me lembro das palavras do juiz, poucas vezes, doutor, vi uma ação tão bem feita. Aquele advogado pegou o artigo 813, 814 do então CPC, montou uma ação de arresto irretocada. O juiz deu uma liminar e ele me apresenta a petição inicial na sua contrafé dizendo, e agora? Se eu fosse discutir textos normativos, regras por regras, era indefensável. Mas acabava de surgir no Brasil a lei de falência, consagrando um princípio que alguns entendem ser um princípio implícito constitucional, da preservação da empresa. E o meu sócio da época acabava de lançar um livro chamado de função social da empresa. Então eu fiz um discurso todo principiológico nessa defesa. Juiz, pelo princípio da preservação da empresa, todos os bens da empresa não podem ser levados, sob pena dela encerrar as suas atividades e assim prejudicar demais credores. Pelo princípio da função social da empresa, essa empresa, se os seus bens forem levados, deixará de produzir lucros, produzir riquezas, deixará de atender os seus funcionários, e todo aquele discurso que decorreria disso. E com base no princípio nós conseguimos reverter essa decisão. Se a discussão fosse tão somente norma por norma, regra por regra, não haveria como modificar aquela decisão. Também, um outro exemplo, e aqui finalizando a questão prática, um casal havia combinado de colocar o nome do filho de Clara. Clara, a criança nasce por causa de uma novela da época, o pai resolve fazer trazer uma novidade, trazer um presente para a mulher. Colocou o nome da filha de Maria Clara, que era o nome da personagem central da trama da novela da época. Pode parecer exagero, mas a mulher me trouxe um laudo dizendo que seu estado corporal estava avantajado em razão desse nome. Ela rejeitava a filha em razão do nome. E ela me disse assim, eram amigos, era um casal de alunos, e eu vi essa mulher engravidar, essa menina engravidar, e me lembro que até eu entrava nessa, todo mundo perguntava, e a Clarinha, como é que está? E a Clarinha, e para surpresa de todo mundo, o pai então resolve colocar o nome de Maria Clara. E ela me diz assim, Gesualdo, ele me traiu, e se eu não conseguir modificar o nome, eu vou me separar dele. Eu chamei o cara, que era um amigo no escritório, e falei, bicho, sua casa caiu, você me ajuda para eu te ajudar. E dá uma declaração aqui dizendo que fiz bobagem.
o nome era para ser esse, eu coloquei outro nome. Eu me lembro que ela me disse o seguinte antes, diz, olha, eu fui conversar com o promotor, e o promotor me disse que o nome não pode ser modificado, porque a lei só prevê 2 hipóteses de modificação. Erro de grafia, que não é o caso, e exposição ao ridículo, que também não é o caso. Aliás, até nos parece mais sonoro o nome Maria Clara do que Clara. E aí, então, sabendo já da posição do promotor, que teria que dar sua cota, haja vista que envolve retificação de registro civil, nós formulamos a seguinte questão: juiz, isso aqui feriu, a escolha do nome aqui feriu o princípio da igualdade dos cônjuges. E Maria Helena Diniz, lá no seu livro, dizia que o nome dos filhos deve ser dado por ambos os cônjuges em razão do princípio da igualdade. Houve ferimento desse princípio, ferimento do princípio da harmonia da família, que Maria Berenice fala disso, e só alegamos princípios. Protocolamos a petição, o juiz manifeste o MP contra a modificação, uma vez que não há perspectiva na lei dessa modificação. E o juiz, embora não haja perspectiva da lei, os princípios invocados devem merecer guarida. Vejam, mais uma vez nós saímos do discurso meramente normativo, ou de regras, e passamos por um discurso principiológico. De modo que, por exemplos práticos de outros tantos que poderia lhes trazer, diria que eu sou um animado defensor dos princípios. Embora esse discurso também não possa ser tão otimizado. O nome é princípio, não é meio e fim. Nós não podemos apenas nos contentar com o discurso jurídico com base em princípios. Outros complementos devem ser trazidos, mas o princípio é a base de tudo, é o valor, é a força axiológica, é da onde se irradiam as demais regras. Não à toa, Celso Antônio Bandeira de Mello diz que mais grave do que ferir uma regra é ferir um princípio, haja vista que do princípio decorrem as regras. E o nosso novo CPC está recheado de princípios. Princípios genéricos, a absorção dos princípios de direitos e garantias constitucionais, mas também princípios muito específicos e que nos dão um tom diferenciado de leitura do processo. Por exemplo, o princípio da primazia do mérito. Não à toa hoje, o juiz, quando recebe uma petição inicial e determina o seu aditamento, ele não pode mais se valer daquela regra genérica, adite inicial sob pena de indeferimento. Adite inicial aqui, tem que especificar onde é. Não à toa hoje, se um recurso não observar o seu preparo adequado, o tribunal tem que intimar para complementar. Porque o que se busca é o julgamento de mérito. Não à toa hoje, numa contestação, quando identificamos um polo passivo ilegítimo, temos que não apenas sustentar essa legitimidade passiva, como também indicar qual é o regular polo passivo legítimo. Tudo em face desse princípio, da primazia do mérito, do qual se irradiam essas regras que aqui estão. O princípio da colaboração, da harmonia. Por que existe a inversão do uso da prova hoje, tal como já preconizava o CDC? Em razão desse princípio da colaboração processual. O juiz nos identifica onde falhamos na nossa petição inicial em razão dessa colaboração. Um princípio muito interessante e de inclusão silenciosa, o princípio da proporcionalidade. Essa regra que já era de direito administrativo, que agora nós trazemos, que agora nós abraçamos. As decisões judiciais têm que ser proporcionais. Veja um exemplo, o promotor nos procurou, o promotor da comarca nos procurou, dizendo, olha, eu fui apontado aqui em R$70 uma dívida do Itaú. Eu não devo nada, eu nunca tive cartão de débito e tal. Eu quero então uma providência judicial com danos morais, Entramos com a ação dizendo, senhor juiz, queremos que seja retirado o nome dele dos órgãos de proteção ao crédito, haja vista que não tem débito nenhum, sob pena de multa diária, de uma dívida de R$70. O juiz, então, do juizado especial, da seguinte decisão: exclua-se o nome do autor dos registros dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$10 mil. Cadê a proporcionalidade disso? Disse até para ele, cara, você deve ser muito amigo desse juiz. Aliás, ele deve ter se dado por suspeito, inclusive, antes de ter dado uma decisão dessa. Porque não é razoável, não é proporcional. Uma dívida de R$70 impor-se uma multa diária de 10 mil, sobretudo no juizado especial. Essa decisão padece inequivocamente de uma desproporcionalidade. E nós podemos controlar uma decisão judicial hoje que determina danos morais, fixação de multa diária, valores, sob o auspício desse princípio da proporcionalidade, desse princípio da razoabilidade. Também o Código hoje merece uma interpretação mais detalhada. Aliás, dirá o Código que a sentença deverá ser interpretada. Ora, essa sentença é interpretada, de uma vez por todas, damos força normativa a essa sentença. A sentença, de fato, faz lei entre as partes. A sentença subjuga as partes,
conquanto ela possa ser controlada. Sou um adepto até da relativização da coisa julgada, essa foi a dissertação minha de mestrado. Claro que não em todas as situações, mas em questões pontuais nós podemos relativizar essa coisa julgada. No entanto, a decisão também judicial há de ser interpretada, o que mostra através dessa regra que, apesar dos embargos de declaração, apesar do esgotamento dos recursos, as decisões muitas vezes não são tão claras, elas não são tão inequívocas, de modo que nós pretenderemos e poderemos interpretá-las. E uma outra questão que me chama a atenção é uma inversão de tendências. Desde a época de Roma, desde o Ulpiano, era muito claro essa divisão entre direito público e direito privado. Direito privado naquelas relações de coordenação e direito público nas relações de subordinação, onde eram subordinados aos desígnios do Estado. E ao longo, principalmente do século XX, nós vimos que essa divisão, principalmente no direito privado, ela passou a sofrer relativizações. O direito civil é construído, o direito civil todo é construído em cima de um tripé: patrimônio, família e negócios. Os 5 anos de direito que nós estudamos direito civil na faculdade se resumem isso: patrimônio, família e negócios. E para Roma e para Ulpiano, de fato, esse era o universo impenetrável para o Estado. A família ficava à mercê do pátrio poder. Se o pai matasse o seu filho, ninguém poderia puni-lo. Se expulsasse a sua mulher de casa, ninguém poderia puni-lo. Os contratos estavam à mercê do pacta sunt servanda. O que foi contratado, ninguém poderá descumpri-lo e o Estado não poderá interferir. E a propriedade era plena. Se eu tivesse aqui ao lado um terreno e quisesse construir um chiqueiro de porco ali, poderia fazê-lo. Mas ao longo do século XX, essas tendências foram relativizando. A reforma agrária da Revolução Mexicana de 1917, relativizando o conceito da propriedade, o direito de vizinhança, o exercício abusivo da propriedade. Hoje, a questão familiar, que ressente cada vez mais a interferência do Estado. Olha a lei da palmada. Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 16, eu não posso mais infligir nenhum tipo de suplício físico ao meu filho, logo não posso bater nele. E quão bom é dar umas palmadas de vez em quando, isso é bíblico. A vara conduz o coração do jovem, e não posso fazê-lo porque o Estado não permite. Não permite, e permite, entre outras coisas, a relativização dos contratos. Eu advogo para a Unimed lá na cidade. Advogo em 2 vertentes: uns que são defendidos pelo Estado completamente, que são os bancos, cada vez mais é mais difícil ganhar uma ação contra o banco, e outros que estão na berlinda, que são os planos de saúde. Gente, pasmem, a lei do plano de saúde, ela exclui o planejamento familiar. O plano de saúde não é obrigado a dar o planejamento familiar. A Agência Nacional de Saúde, que regulamenta a questão, nas suas resoluções, nas suas instruções normativas, reitera aquilo que está dito pela lei. Não é necessário, aliás, não é obrigatório dar o planejamento familiar. Nós tivemos um caso agora, a menina precisava retirar o ovário, retirar as trompas, o útero, não me lembro precisamente o que, ela queria guardar os seus óvulos. E isso, segundo a literatura médica uníssona, é planejamento familiar. De última consequência, mas é planejamento familiar. Logo ela pede o tratamento e nós negamos. Ela então entra com ação, o juiz dá a liminar, mantém a liminar na sentença, condenando inclusive a danos morais pela negativa, e o Tribunal de Justiça de São Paulo mantém a decisão. Deixemos de lado a lei, deixemos de lado as instruções normativas, as autarquias e das agências regulamentadoras, e apliquemos aquilo que se tem por um princípio de justiça. Esse paternalismo judicial ele tem que ser repensado. Nós precisamos rediscutir esse papel da judicialização das questões sociais. É inevitável que nós a tenhamos. Ronald Dworkin chega a propor num livro muito interessante chamado Os Domínios da Vida, que quem construiu a sociedade americana do século XX foi a Suprema Corte Americana, porque as coisas lhe eram lançadas, aborto, eutanásia, e ela tinha que solver fim das leis de Jim Crow, de segregação, e assim tem sido no Brasil. Assim também, as grandes questões sociais, aborto de feto anencéfalo ou interrupção terapêutica, etc., de feto anencéfalo, uniões homoafetivas, coligações partidárias, impeachment de presidente, tudo acaba nos braços do Supremo, que são 11 ministros, cuja maioria, portanto 8, dá uma decisão que vincula a todos. E notem o paradoxo: o Congresso, com 513 deputados e 81 senadores, legitimamente eleito através do voto popular, em que pese a qualidade desse voto popular. As decisões desse Congresso talvez não vinculem se o Supremo disser que não vale.
mas a decisão de 8 ministros, através de súmula vinculante, ou de controle de ADIM, ADPF, ADCOM, que seja, vincula a todos. E quem controla esse judiciário? Quais são os limites impostos a esse judiciário, que pode ser ideologicamente corrompido através de nomeação de ministros, e nós temos exemplos não muito interessantes de nomeação de ministros nos últimos tempos. Enfim, todo esse arcabouço de peculiaridades, creio eu, formaram esse novo Código de Processo Civil, com as suas variantes, com as suas particularidades, e também no que toca ao procedimento especial. Eu me lembro que quando começaram-se as discussões, os debates em torno desse novo Código de Processo Civil, surgia já essa questão, e a gente ouvia em bastidores: olha, de uma vez por todas acaba o procedimento especial e acaba o procedimento cautelar, as ações cautelares. Não é bem isso que aconteceu, né? As ações cautelares deixam de existir como ações autônomas, no entanto, as propostas cautelares agora são introjetadas como tutelas provisórias. Logo, nós não perdemos as ações cautelares, não perdemos as providências cautelares, não perdemos as tutelas cautelares, apenas não precisamos mais manusear uma ação autônoma. E os procedimentos especiais, não é que eles acabaram, eles diminuíram. Alguns foram introduzidos, inclusive, por exemplo, a oposição, que tipicamente era uma intervenção de terceiros no antigo Código de Processo Civil e que agora ganha status de procedimento especial, não mais de uma mera intervenção de terceiros. Portanto, nós mantemos ainda aquela tendência de vários procedimentos especiais, de várias ações especiais, mantendo uma regra milenar. Isso vem de Roma. Roma tinha a proposta que o nosso Código Civil de 16 observava, que basicamente dizia o seguinte: a cada direito corresponde uma ação, o famoso sincretismo das ações. Em Roma isso era tão, e vocês falavam de Ovídio Batista há pouco, o exemplo é trazido de Ovídio Batista. Roma era tão formalista no tocante aos processos, que para cada direito específico existia um tipo de processo próprio. O Ovídio Batista conta um caso, acho que é no livro dele sobre direito romano, processo em Roma, alguma coisa assim, que o cara entrou com uma ação dizendo: senhor juiz, eu quero uma indenização porque uma árvore caiu sobre mim. E a lei dizia: quando um arbusto caiu sobre mim, existe indenização, e o tribunal então negou. Não, a lei fala de árvore, não é de arbusto. E logo não se adequa ao pretendido, e assim essa ação há de ser improcedente. Roma levava muito a sério então o que nós chamamos de sincretismo. O direito material produz uma ação específica, e assim é o procedimento especial até hoje. Para que serve a consignação de pagamento? Para proteger o artigo 355 do Código Civil, que fala da consignação de pagamento e só. É bem verdade que hoje, por um alargamento de jurisprudência, não apenas a consignação de pagamento é pertinente nessa ação, mas também a discussão da cláusula contratual, do eventual contrato que dá ensejo a essa ação. Mas isso é apenas uma ampliação do espectro da jurisdição, ou da cognição. No entanto, a essência é a mesma. Ações possessórias. O que se discute nas ações possessórias? Tão somente a posse. Não posso alegar nada além da posse. Nem a propriedade pode ser alegada. É a chamada exceção de domínio, ou exceptio dominius. Enfim, mantém-se ainda vários procedimentos especiais. Eu fiz um pequeno paralelo aqui entre o Código 73 e o atual Código, para nós vermos quais foram aqueles... muito obrigado. Quais foram aqueles que foram suprimidos, que foram introduzidos. De 73, nós tivemos a supressão, não existem mais, a ação especial, ou processo especial de depósito, ação de depósito. Isso tem um motivo muito claro, né? O depósito hoje não gera prisão. Ora, se não gera prisão, qual a finalidade da ação de depósito? Se é uma súmula vinculante do Supremo dizer que aceitamos o Pacto de São José da Costa Rica, portanto não cabe mais prisão civil por depositário infiel, está esvaziado. Não existe mais perspectiva nenhuma. É como se nós tivéssemos aquela estátua da justiça que de um lado segura a espada, de outro lado segura a balança. A ação de depósito sem a prisão é só até a balança, a espada não tem mais. Assim, suprimiu-se por completo, essa ação ainda não existe mais. A ação de anulação ao título ao portador. Nunca vi. E olha, eu advogo quase 20 anos. Nunca vi uma ação de anulação de título ao portador. Vendas a crédito com reserva de domínio. Embora fosse possível, não é que tenha acabado essa ação, não é. O direito material se mantém. É possível, artigo 170, se não me engano, do Código Civil, que nós façamos uma compra e venda com reserva de domínio, principalmente de veículo. Eu sou um particular que resolvo vender um veículo para o Thiago, né? Vou vender para o Thiago. Ele vai me pagar em 6 vezes. Faça um contrato com reserva de domínio para ele, dizendo que ele tem a posse do bem
e eu tenho a propriedade precária desse bem, a propriedade resolúvel desse bem. Se ele pagar todas as parcelas, sou obrigado a transferir a propriedade para ele. Isso pode constar lá no LUT, na reserva de domínio, lá no documento do veículo. Não apenas alienação, é paralelo à alienação fiduciária. A alienação fiduciária acho que só banco e consórcio pode fazer. Nós podemos instituir isso numa relação privada no contrato particular. Não é costumeiro. Eu tenho vários amigos e clientes que me assistem concessionários de veículos, essas coisas de veículo, e perguntei para eles se algum já tinha feito isso. Ninguém nem sabe como é que é. Porque geralmente hoje como é que se compra um carro? Por financiamento de banco. E o financiamento de banco já tem o seu expediente próprio, aquela atrocidade que é o Decreto-Lei 911 de 69, auge da repressão militar, AI-5 vigorando, e o governo militar institui um decreto-lei. O decreto-lei, guardado as proporções, hoje a medida provisória é editada pelo presidente e passa pelo crivo do Congresso. O decreto-lei nem isso era. O presidente editava e pronto, está valendo como lei. É um decreto com força de lei. E esse decreto que já era ruim, no governo Lula, a vida social tornou-se ainda pior. O prazo de defesa foi minorado e antes nós tínhamos a hipótese ou a possibilidade de purgar a mora pagando o atrasado. Hoje, se o carro for apreendido, só podemos purgar a mora se pagarmos todo o contrato em atraso. Ora, se eu não consigo pagar 2, 3 parcelas em atraso, que dirá todo o contrato? Enfim, esses foram suprimidos e de resto também foi suprimido o processo lá do artigo 1020 do antigo CPC da separação consensual, em razão do que nós vamos abordar um pouquinho mais para frente. Os outros procedimentos especiais, ou ações especiais, se mantêm. Consignação e pagamento, ação de exigir contas, aqui só tem uma modificação, antes era exigir e prestar contas, agora é só exigir contas. As possessórias se mantêm, a divisão de terra se mantém, podendo inclusive ser extrajudicial. Incluiu-se a dissolução parcial de sociedades, inventário e partilha, embargo de terceiro, habilitação. Aí as novidades: oposição, ações de família e regulamentação e regulação de avarias grossas. Essas são as novidades. Houve supressão de alguns procedimentos, depósito, vendas a crédito e ação de anulação ao título portador, e inclusão dessas chamadas ações de família, que todas elas seguirão o mesmo rito, da oposição e da regulação de avarias. O que também adveio com o novo código foi a resolução de uma vez por todas, a extinção de uma vez por todas, dos chamados artigos zumbis, que estavam lá no artigo 1218 do Código de Processo Civil antigo. O Código de Processo Civil terminava assim, no artigo 1218. Continua em vigor, até serem incorporados em leis especiais, os seguintes procedimentos do Código 39. Loteamento de vendas, registro torrens, averbações, dissolução e liquidação de sociedades. Então, o que o Código Civil de 73 fazia? Dava ultratividade à regra do Código 39. Então, eu me lembro que eu precisei fazer uma dissolução parcial de uma sociedade lá em Assis. Eram 8 sócios de uma escola e um deles resolveu sair e queria apurar os seus haveres e receber o seu quinhão proporcional. Apesar de estarmos sob a vigência do Código 73, o rito processório do Código 39. Tinha que me reportar o Código 39 porque o Código 73 assim fazia menção. Isso está resolvido de uma vez por todas. O nosso código vai dizer o seguinte: todo e qualquer procedimento que não esteja escalonado como procedimento especial, seguirá o rito do procedimento comum. Portanto, resolvemos. O que não é procedimento especial, relegado está ao procedimento comum. E aí, então, existem as questões específicas dos procedimentos especiais. Procedimento especial, reitero, é aquele voltado para um direito material específico, tão somente para aquele direito material específico. E uma novidade silenciosa, se não diria perigosa, mas é que nós temos que olhar para o novo com o olhar do novo. Eu ainda não consegui ter esse olhar novo para essas questões de novidade. A uso capião, por exemplo, ela teve modificações muito gritantes. A uso capião é um dos procedimentos mais tipicamente especiais. Na petição inicial, além de declinarmos a nossa posse mansa, ininterrupta, pacífica, eventualmente o justo título e a boa-fé, ainda precisávamos de requisitos específicos nos pedidos. Citar quem é o proprietário registrado, citar os confrontantes, um famoso litisconsórcio necessário, intimar as fazendas públicas, União, Estados e municípios, e citar por edital eventuais interessados. Todos esses pedidos
eram inerentes ao procedimento do artigo 941 do antigo CPC, que tratava da uso capião. Está extinto. Não existe mais procedimento assim. O uso capião hoje, ou a uso capião, né, que o Código Civil resolve a questão pela terminologia no feminino, a uso capião, essa forma aquisitiva de direitos, a única forma de prescrição aquisitiva de direitos entre nós, hoje será regulado pelo rito comum, no entanto, com as peculiaridades a se manterem. Em artigos isolados, o CPC diz que as fazendas deverão ser intimadas quando tiver interesse na causa, portanto, se mantém a regra da intimação das fazendas. Quem é o réu da ação? O réu da ação é o titular registrário da propriedade do bem, que poderá perdê-lo pela posse de outrem, mas também os confrontantes. E aqui é uma solução silenciosa de um problema muito, muito interessante. Imaginemos que eu vá pedir a uso capião de um apartamento de todo um andar. Quem são os confrontantes? Eu tive um caso desse específico em Assis. Ora, se todos, o cara era dono das 4 salas que ele pretendia usufruir, e as 4 salas eram as únicas salas do andar. Quem era o confrontante? Eu dizia, não existe confrontante aqui. E o juiz, não, o confrontante é o de cima e o de baixo. Tá bom, mas se eu fosse pedir uso capião de uma sala só, quais seriam os confrontantes? Aí seriam os outros 3. Não tem lógica, né? O Código resolve isso. Agora, no artigo 246, parágrafo 3º, ele diz que deve haver a citação dos confrontantes, exceto de unidade autônoma de edifício edilício. Quando for edifício edilício, que nós procuremos usucapir todo o andar, não há que se citar confrontantes, exatamente por não existi-los, porque não se tem esses confrontantes. As fazendas continuam a ser intimadas, não por regra específica do usucapião, como disse, mas por uma regra geral, artigo 722, e não há mais um procedimento especial. O rito aqui da usucapião é o rito comum. E a grande novidade, né? O nosso judiciário, ele tem sido visto como um dos grandes entraves de investimentos no Brasil. O BID fez um trabalho, um relatório, inclusive eu tenho, para quem quiser, por volta de 92, 93, dizendo que um dos grandes empecilhos para investimentos exteriores no Brasil é o judiciário. Porque o nosso judiciário é lento, é burocrático, ele nos causa surpresas em algumas decisões, e não dá para um investidor fazer um investimento aqui, por exemplo, de 100 milhões, e deu problema no investimento, ele esperar 15, 20 anos para receber isso de volta. Aqui em Assis, ao lado de Assis, uma cidade chamada Cândido Mota, e é a sede da Conte, que fabrica cerveja Conte, a famosa Contini. Olha o nome, Contini. A bebida Contini é uma cópia mal acabada do Martini. Esse Martini que é conhecido mundialmente. Então existe o Martini Dry, Contini Dry. Martini Dry, aliás, é a bebida mais consumida pelo James Bond. Existe o Contini Dry. Martini Rosé, Contini Rosé. O nome induz. E a Martini então entrou na década de 60 com uma ação contra a Contini. Década de 60. Essa ação levou 35 anos para ser resolvida. Por contrafação de nome. E curiosamente a Contini ganhou. O argumento até era pueril. Contini é o nome da família. Conti, pequenininho. Contini, em italiano. Então não há contrafação de nome nem de marca. E prevaleceu. Mas olha, durante 35 anos houve essa dúvida. Como é que o cara investe no nome dele, correndo o risco de perdê-lo? E como é que a Martini pode investir em modificações, correndo o risco de ser copiado descaradamente por um concorrente? 35 anos, isso não se justifica. Como eu disse para vocês, eu trabalho com alguns bancos e trabalhava na época com o Santander. E nós tivemos, logo quando houve a migração do Banespa para o Santander, nós tivemos uma reunião em São Paulo com todos os advogados do Santander do país. E veio o presidente do Santander dar um discurso para a gente, naquele espanhol aportuguesado dele, ele dizia o seguinte: você tem ideia de quanto o Santander tem para receber no judiciário brasileiro? Não faço ideia, não estou lá, 100 milhões, 200 milhões? Pô, rapaz, 5 bilhões de reais. Só o Santander tem parado no judiciário brasileiro 5 bilhões de reais. Ele dizia o seguinte, essa foi a última palavra dele: como é que eu justifico isso para o meu investidor? Como é que eu vou falar para o meu investidor, para o meu acionista, que eu não consegui dividir o lucro dele porque está parado no judiciário do Brasil? Eu não consegui fazer divisão de lucros porque o lucro dele está de forma irrecuperável lá no judiciário brasileiro, que é lento, que é burocrático, que uma série de problemas. Então, a partir dessa constatação, existe uma tendência muito clara de extrajudicializar alguns conflitos, principalmente aqueles que possam ser extrajudicializados. E isso começa, por exemplo, com a arbitragem.
que é um projeto de lei do Marco Maciel, lá de 95, que virou lei e que demorou para engatar essa lei, né? Mas hoje, grandes negócios são resolvidos por arbitragem. A arbitragem tem. Se você hoje resolver aplicar na Bolsa de Valores de São Paulo, da BMV, necessariamente você tem que se sujeitar à arbitragem para resolver qualquer conflito de interesse que existe lá. Mas a arbitragem é voltada para grandes conflitos. Não é porque, embora possa ser utilizada, é verdade, mas não se a faz para aquele acidente de trânsito, para aquelas coisas de menor proporção. Essas continuam ainda a serem relegadas para o judiciário. Depois nós tivemos, sob influência do IBDFAN, a extrajudicialização do inventário e do divórcio. Essas questões são apenas patrimoniais, e me lembro da frase do Rodrigo, não vou lembrar o nome do presidente da época do IBDFAN, ele dizia o seguinte: para casar eu preciso de autorização do juiz? Por que para divorciar eu preciso de autorização do juiz? E então, dentro dessa proposta, extrajudicializou-se o divórcio e o inventário. E silenciosamente nós começamos a perder força para os cartórios. Nós, advogados, começamos a perder força para os cartórios. O inventário é feito lá agora. O divórcio é feito lá agora. Tudo bem que nós temos que assinar a minuta, mas geralmente quem assina essa minuta é um advogado indicado pelo próprio cartório. Depois vem a questão da divisão de terras, da demarcação de terras, reavivamento de marcos, que pode ser feito também de forma extrajudicial. E agora, a uso capião. A uso capião também pode ser feita de forma extrajudicial. Segue-se alguns requisitos, e 2 cartórios ganham dinheiro em cima disso. Primeiro, nós vamos no cartório de tabelião, cartório de notas. E lá vamos lavrar aquilo que é novidade no Código Civil, no Código de Processo Civil, mas uma novidade que mudou apenas a terminologia, de subaco virou axila. É a mesma coisa. A tal da ata notarial, que antes era a escritura pública de declaração. Por essa ata notarial, nesse cartório, declaro que tenho a posse, na presença de 2 testemunhas, posse mansa, ininterrupta, pacífica, para lá, com todos os requisitos da uso capião. Munido dessa ata e dos demais documentos exigidos, planta assinada pelos confrontantes, declaração do antigo proprietário, declaração das fazendas, vou até o cartório de imóveis e registro a minha uso capião. Aquela uso capião que nos demandava um certo trabalho, que era um procedimento especial com grandes peculiaridades, e em razão dessas peculiaridades ele se tornava demorado, agora pode ser feito de forma extrajudicial. E segundo tendências, isso é apenas o começo. Cada vez mais os cartórios querem poder resolver questões judiciais. Existe na Arisp, que é uma associação de registrados do Estado de São Paulo, uma proposta de que todo e qualquer conflito seja resolvido pelos cartórios. Que a arbitragem se torne de forma cartorial agora, que eles passem a ter a plenitude da solução dos conflitos de interesse, esvaziando a nossa atividade em prol da atividade deles. Enfim, essa uso capião, essa judicial é uma novidade digna de nota. A consignação e pagamento se mantém da forma como sempre foi. Se eu tenho dúvida quem é o devedor, quem é o meu credor, consigo em pagamento. Se eu quero discutir o valor também, não correndo o risco da mora consigo em pagamento. Isso é muito comum em planos de saúde. O plano de saúde me traz um aumento do qual eu não concordo. Posso consignar o valor correto e discutir o valor dessa cláusula contratual. O que antes era vedado pela jurisprudência, hoje passa a ser aceito não apenas pela legislação, como também pela jurisprudência mais arejada e mais consentânea. E, evidentemente, a consignação também pode ser feita de forma extrajudicial. Reitera aquilo que já existia no Código de Processo Civil antigo e introjetado no Código de Processo Civil antigo por ondas de reforma do Código de Processo. Salvo engano, acho que foi em 2011 que surge 2001 que surge essa consignação extrajudicial. Ao invés de eu fazer uma ação de consignação de pagamento, vou até um banco oficial, abro uma conta em nome do suposto credor, a quem depositarei, e o banco então envia uma correspondência a ele dizendo se concorda ou não com o depósito feito. Se ele concordar ou se não manifestar, o pagamento está feito com todos os efeitos liberatórios desse pagamento. Não existirá mora, está realizado o pagamento, está extinta a obrigação. Na sequência, o Código traz a ação de prestação de contas. Antes era ação de dar e de prestar contas, Hoje só existe a ação de exigir contas. A de prestar contas, aquela que o inventariante tem que fazer,
aquela que o liquidante tem que fazer na dissolução de sociedade, aquela que, enfim, alguém tenha que prestar contas ao outro, tem que ser feito nos mesmos autos do processo principal. Então imaginemos que o inventariante ou o curador precisem prestar contas. Não lançarão mão mais de uma ação autônoma. Farão as suas declarações e prestarão suas contas de forma contábil ainda, dentro dos mesmos autos do processo a que eles estavam atrelados. O inventariante presta contas no seu inventário e o curador presta contas na ação de interdição. O dever de prestar contas se mantém ainda como uma ação de natureza dúplice e é a única ação com duas sentenças, que se mantém com duas sentenças. Uma que determina a prestação da conta e a outra que julga as contas, cujo saldo implica em título executivo judicial, tanto a favor do autor quanto a favor do réu. Daí a natureza dúplice dessa ação. Imaginemos que eu entre com ação contra alguém para exigir contas. Por exemplo, tem um caso real. 2 sócios que fizeram a dissolução de uma sociedade através da arbitragem. Conseguimos incutir neles a possibilidade de dissolver a sociedade através de uma arbitragem. E assim o fizeram. No entanto, um dos sócios ficou com a sociedade, ficou com a empresa, a pessoa jurídica ficou com ele. E ele deveria receber alguns créditos, e assim que recebesse esses créditos, deveria então pagar o meu cliente. Se ele recebeu ou não os créditos, ainda é uma incógnita. Entramos com a ação exigindo as contas. Juiz, de acordo com o contrato tal, ele deveria receber determinados valores e nos pagar. Quero saber se ele pagou, se ele já recebeu ou não esses valores. Aquelas contas que o juiz julgar, elas podem, inclusive, serem usadas contra o autor. Imaginemos que na prestação de contas o réu diga, não apenas não recebi, como inclusive tenho para receber dele tanto valor. Daí a natureza dúplice dessa ação. Os valores que forem apurados serão título executivo judicial, tanto a favor como contra o autor da ação. E assim se mantém no atual CPC. As ações possessórias, né? A menina dos olhos do legislador. Vejam, gente, em 73, a perspectiva era a seguinte: o Delfim Neto era o ministro do Planejamento e a ideia dos militares era o seguinte: vamos aumentar o bolo, vamos aumentar a riqueza e depois a gente divide. Era claramente isso: aumenta a riqueza e depois divide, né? Guardadas as proporções, mutatis mutandis, é um pouquinho diferente do que a gente viu, pelo menos imaginava ideologicamente, desses governos de esquerda que observamos nos últimos 13 anos. Vamos dividir o bolo. Naquela época a ideia era, vamos aumentar o bolo. E aumentar o bolo significa concentração de renda. Significa que alguns devam ter privilégios para que essa renda aumentasse. Não à toa, nesse período, surgem as grandes leis que beneficiam os bancos. A lei do Sistema Financeiro Habitacional, a lei de 66 que, em favor dos bancos, revoga o crime de usura, a lei de usura. Dali para frente os bancos podem praticar taxas de juros como quiserem, não mais se sujeita à lei de usura do governo popular de Getúlio Vargas, do populismo de Getúlio Vargas. E nesse momento, qual era a necessidade? A proteção do patrimônio, que aliás, diga-se, é uma tendência burguesa. E quando falo de burguesia aqui, não é aquele tom pejorativo contra burguês, voto 16, não é nada disso. É aquela burguesia que toma o poder como classe dominante da época, que já era a classe dominante econômica, e que tomou o poder através das revoluções, a Revolução Francesa e a Independência Americana. E o ideal da burguesia é tipicamente o liberalismo, o laissez-faire, laissez-passer. O Estado não interfere na sociedade, o Estado não interfere na economia, o Estado não interfere em nada. E a propriedade tem que ser preservada. No Código Civil Napoleônico de 1804, esse código burguês na sua espinha dorsal, esse código extremamente liberal, esse código que é um retrato dos ideais da Revolução Francesa, ideais extremamente liberais, lá se tinha como grande e principal dos direitos da propriedade. Não que a propriedade não seja um direito importante, mas não é um dos mais importantes dos nossos direitos. Marcelo Neves, um livro muito interessante chamado A Constituição Simbólica, ele analisa o artigo 5º da Constituição Federal. E Marcelo Neves diz que ali tem uma simbologia muito gritante. Ali estão lançados da seguinte forma: a todos são iguais, todos têm respeitado seus direitos, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. E segundo ele, dentro do simbolismo, aqui está a hierarquia dos nossos direitos: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Propriedade é importante, mas antes dela, 4 outros direitos de maior importância se sobrepõem. Na época dos franceses, não. A propriedade, a posse era o mais relevante, por isso que ela foi tão protegida.
Veja o nosso Código 16. Do que o nosso Código 16 trata? De nenhum direito de personalidade. Código Civil de 16, nosso primeiro código. Não existia de direito de personalidade preservado. O que nós vamos discutir na família? Divisão de patrimônio. Todo legislador, aliás, todo autor, todo doutrinador, quando falava do casamento, dizia: o casamento é uma união indivisa de pessoas, é uma comunhão de pessoas, é aquilo de mais importante, os efeitos pessoais que irradiam desse casamento é a coisa mais importante. E o Código tem um artigo só para falar de efeito pessoal, que é a lealdade, a coabitação, a mútua assistência. Todos os outros só para falar de questões patrimoniais. O patrimônio é a principal coisa a ser preservada. E no Código de Processo Civil de 73, o único direito que tinha uma tutela antecipada, embora o nome ainda não fosse tutela antecipada, eram as ações possessórias. Somente ela comportava uma liminar que antecipava o mérito. A reintegração de posse, a manutenção de posse. Juiz, aqui está a prova da minha posse. Juiz, aqui está a prova da turbação da minha posse, ou do espúrio da minha posse. O juiz então deferia uma reintegração de posse liminarmente. O que é isso senão uma tutela antecipada? Isso só foi extensível para os outros direitos com a reforma de 94, 21 anos depois. Portanto, a posse sempre foi a principal proteção do nosso legislador, mais do que até a propriedade. E vejam que a Constituição assegura a propriedade e não fala da posse. É que a posse é mais cotidiana. A posse faz mais parte do dia a dia do que a propriedade. Talvez nenhum de nós seja proprietário de nada, mas com certeza possuidores nós somos. Do carro que nós usamos, a roupa que nós tenhamos talvez seja emprestada. Não é nossa propriedade, mas é nossa posse. O nosso carro financiado, a propriedade do banco, resolúvel sim, mas do banco, ao passo que a posse é nossa. E essa posse, que sempre foi historicamente preservada com tutelas diferenciadas, se mantém. A proteção da posse ainda é a mesma, com todas aquelas restrições. Se estou num discurso de posse, não posso discutir nem propriedade. Existe uma cognição horizontal limitada. O juiz não pode conhecer de assuntos que sejam periféricos a essa posse. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu advogava para o BCN, que foi comprado pelo Bradesco, e o BCN financiou uma máquina uma vez para cervejaria Malta de Assis. Cerveja muito desgraçada que se faz na Assis, aliás, o nome dela é Malta Agente de Dor de Cabeça, que tomar aquilo é a alegria de farmacêutico, aquela cerveja, é horrorosa. E essa Malta, o BCN bancou a ela, através de leasing, a máquina central dela, uma máquina de milhões. E o BCN fez o leasing da máquina. E eles não pagaram. Não pagaram o contrato de leasing. O BCN então notifica, dizendo: não, vocês pagam, nós vamos tomar a máquina. O que o advogado fez? E foi muito sacado esse advogado. O advogado, aliás, é muito, vou até nominá-lo aqui porque eu acho ele um grande advogado, chama Juvenal Tedeschi, pela admiração que nutro a ele. Aliás, o Juvenal Tedeschi já me aprontou uma vez. Eu tenho um advogado, um cliente chamado Evandro, e ele tem um cliente chamado Érico, que são irmãos. Ele sabe que eu sou advogado do Evandro, porque entrei com uma ação contra o Érico. Então esse Érico precisa entrar com uma ação contra o Evandro. Ele entra com uma ação dizendo assim: segundo Gesualdo, no livro tal, é assim, assim, assado, ele usa dos meus dizeres contra mim numa ação. O cara é sagaz pra caralho. E aí, né, a gente tem que dar aquela do Fernando Henrique: esqueçam o que eu escrevi, não era bem isso, aqui a perspectiva é outra, né? E esse Juvenal Tedeschi, um cara muito sagaz, muito competente, ele entra com ação dizendo: senhor juiz, está vendo aqui, ó? Essa aqui é a máquina principal da empresa. Eles estão nos turbando, dizendo que vão tomar posse. Quero uma manutenção de posse, enquanto discuto o contrato. Porque se tirar isso aqui da empresa, a empresa fecha. E aí vem o princípio da função social, parará, e o juiz determina a manutenção de posse. E porque era uma ação que envolvia milhões, o banco resolveu concentrar o processo com ele. Tomou o processo da agente de escritório, falou: aqui nós vamos fazer a defesa. Tá bom. E o advogado faz a seguinte defesa: juiz, a manutenção de posse não pode prosperar porque somos proprietários da empresa, da máquina. E daí? E daí ser proprietário? Nós estamos discutindo posse. Se a discussão é de posse, a exceção de domínio, a defesa de domínio não cabe, por disposição expressa não apenas no CPC, mas também no Código Civil. Quando olhamos lá, só me engano, o artigo 1210 do Código Civil, lá, na pendência de ação possessória é defeso tanto ao autor quanto ao réu levantarem questões de índole de domínio. Não importa. Apesar de que eu faço parênteses, e costumo dizer isso em qualquer lugar que eu vou. Gente, quem faz jurisprudência não são juízes, quem faz jurisprudência são os advogados.
O judiciário é inerte, somos nós que provocamos. Só existe uma ação, só existe hoje o reconhecimento da união afetiva como sendo família, porque algum advogado lá atrás pagou um mico de entrar com uma ação dessa. Só existem essas teorias advindas da boa-fé objetiva, suprécio, surrécio, dut to mitigate the loss, adimplemento substancial, porque alguém algum dia teve a ideia de fazê-lo. E numa ação possessória, embora eu tenha reservas pessoais e ideológicas contra esse cara, o Greenhalgh, que foi presidente inclusive da Câmara dos Deputados, numa ação possessória o Greenhalgh foi espetacular. Promoveu-se uma ação possessória, um grupo de pessoas invadiu lá em São Bernardo de Campo um terreno da Volkswagen. E o advogado da Volkswagen, então, como manda o figurino, como manda o roteiro, entrou com uma ação de reintegração de posse, que era a reintegração de posse dessa área. O Greenhalgh disse o seguinte: Luiz, e o juiz deu o liminar. Entre os 700 invasores aqui, existem pelo menos 150 crianças. E dirá o Estatuto da Criança e Adolescente que quando houver uma concentração tão grande assim de crianças e adolescentes, o Estado tem que acondicioná-las. Enquanto o Estado não as acondicionar, a liminar não pode ser cumprida. Olha que sacada. Uma ação possessória, você não pode discutir propriedade, o cara discutiu o Estatuto da Criança e Adolescente. Se a Cláudia Lima Marques fala de diálogo das fontes, aqui está efetivamente o que é um diálogo da fonte. Avocar para um âmbito de uma ação possessória um discurso inusitado do Estatuto da Criança e do Adolescente. Enfim, as possessórias mantêm essa tendência de cognição horizontal, limitada, vamos discutir apenas posse. Mas apesar de ser um procedimento especial, ela admite uma ampliação de questões. Podemos também nela deduzir pretensões de indenização, deduzir pretensões de medidas inibitórias para que não venha a reiterar a invasão e de demolição de órgãos. Já diria George Orwell, naquele famoso livrinho pitoresco, A Revolução dos Bichos, que todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Quando, aqui na região do Pontal do Paranapanema de São Paulo, uma região com muito conflito fundiário, que inclusive é onde nasce o MST, na década de 80, nasce lá, com aquele vagabundo do Zé Rainha, nada contra o movimento em si, mas esse Zé Rainha é tipicamente um vagabundo, e está registrado o que eu estou dizendo aqui. Várias invasões foram feitas ali, e com decisões das mais curiosas. Um fazendeiro teve a sua área invadida, o juiz adite a inicial para que se especifique quantas fazendas o indivíduo tem. O cara falou: tem 4 fazendas, o juiz: não dou liminar então, o senhor tem 4, não precisa, essa aqui não tem problema, pode perder uma delas. Esse juiz, esse louco, chama Atos, hoje ele é juiz de Presidente Prudente. Tivemos coisas mais curiosas, inclusive essa decisão. O cara entrou com uma ação, umas 700 pessoas invadiram a fazenda dele, entrou com uma ação de reintegração de posse. O juiz: defiro a reintegração de posse. Aí foi o oficial de justiça lá para reintegrar outras 700 invasores. O oficial de justiça devolve o mandado dizendo: não dá, né? Suicídio. Requisito força policial. Foram 2 viaturas lá da cidade, era de Rosana, as únicas 2 viaturas que existiam. 3 soldados armados com 38 contra 700 pessoas. Requisito reforço policial de São Paulo. Veio lá mais uma tropa de choque lá de mais 10 soldados. Levou 3 anos para que ele conseguisse resolver o problema. E sabe como ele resolveu? Quando depois de tudo depedrado, o MST falou: agora vou para outro lugar. Disse cara, então, o que lhe restou? Fazer uma ação de indenização contra o Estado depois. Uma ação que vai durar 212 anos, que vai entrar em precatório, e a gente sabe de todas as consequências. Por isso que eu digo que existem iguais e os mais iguais. Uma ação muito semelhante, o MST invadiu a fazenda do filho do Fernando Henrique, quando o Fernando Henrique era presidente, do Paulo Henrique. Aliás, meu sonho é ser professor universitário como o Fernando Henrique, para comprar fazendas, que ele conseguiu ao longo de toda a sua carreira acadêmica. Invadiram então a fazenda dele, e aí ele teve um reforço do Exército para fazer a reintegração de posse. O Exército é deslocado para lá, e nessa ação o advogado deduz todas as pretensões passíveis de serem deduzidas numa ação possessória. Dirá o advogado: eu quero a reintegração de posse, porque é um rito especial, quero acumular o pedido com indenização, quero acumular o pedido que, se houver nova invasão, que se aplique as medidas coercitivas típicas e até atípicas, e quero poder demolir tudo aquilo que foi construído sem necessidade de indenização. Vejam como se protege a posse. Uma ação especial de consignação, você não pode formular nenhum pedido que não seja de consignação. Uma ação especial de prestação de contas, não se pode formular nenhum pedido que não seja prestação de contas. Agora, numa ação especial de posse, você pode formular indenização, medidas coercitivas típicas e atípicas, e até pedidos de demolição, porque o espectro de atuação
aqui é maior. No mais, a possessória se mantém dentro da mesma perspectiva que já existia. E uma outra ação que merece destaque, ou modificações que merecem destaque, são as ações monitórias. A ação monitória, que é largamente utilizada para a gente, aqui me permite até para que nós possamos discutir algumas outras questões, estou pulando os discursos das possessórias típicas, a manutenção, a integração interdito, porque é conhecimento de todos, e da dissolução parcial de sociedade, porque imagino que a dissolução parcial de sociedade deve ser estudada mais pelo Código Civil do que pelo Código de Processo Civil. É necessário que nós tenhamos a vertente do Código Civil para entendermos quando a dissolução é parcial, a dissolução é total, e assim por diante. O inventário e a partilha também seria muito extenso para que debatêssemos aqui. No entanto, se mantém, aliás, no inventário da partilha, só chama a atenção de uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal, igualando de uma vez por todas, né, o direito sucessório da companheira ao cônjuge. Hoje não existe mais aquela distinção do artigo 1790 do Código Civil das companheiras e de 1829 dos cônjuges, está suprimido, aplica-se apenas o artigo 1829 por uma decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Embargos de terceiros, se mantém a mesma regra. No entanto, eu chamo a atenção de vocês de uma questão bastante pitoresca que eu me deparei com ela agora. Os embargos de terceiro, diz lá o artigo, na petição inicial deverá ser formulado esse artigo 674, tá? Embargo de terceiro. Na petição inicial caberá ao autor indicar a causa de pedido, tal, e o rol de testemunhas. Eu, numa ação de embargo de terceiro, nunca coloquei rol de testemunha numa ação de embargo de terceiro. Numa ação de embargo de terceiro, o juiz houve a contestação, o juiz especifica que a parte é a prova que pretende produzir. Eu digo que é prova testemunhal. Ele dá por preclusa a prova e encerra o processo e julga improcedente a ação sob o argumento de que não houve prova. Então eu recorro ao argumento de que houve cerceamento de defesa, que eu pretendia produzir a prova. O argumento do juiz era, se você não arrolou as testemunhas inicial, não poderá fazer ao longo do processo. No entanto, por decisão, por orientação praticamente unânime da jurisprudência, essa exigência de testemunhas da petição inicial só vale para audiência de justificação. Mesmo assim, o juiz podendo relevá-la. Aquela audiência de justificação, quando o juiz não está plenamente convencido da necessidade da decisão liminar, então ele pode marcar uma audiência de justificação para que ele se convença ou tenha maiores argumentos de convencimento. Posso e devo produzir provas ao longo do processo, arrolando as testemunhas como é de rigor hoje, até 15 dias depois da designação da audiência. Aquela exigência, portanto, que ainda se mantém do artigo 674, de indicação de testemunhas junto com a inicial, é para audiência de justificação e não para instrução regular do processo. E aí, as ações de família merecem também um destaque especial. Haja vista que hoje elas têm um procedimento uniformizar todas as ações que envolvam o direito de família, reconhecimento, extinção de guarda, de união estável, de divórcio, todas elas terão a mesma pegada, com presença do MP quando houver interesse de incapaz e com a necessidade obrigatória de audiência de conciliação prévia. As audiências de conciliação exigíveis às petições iniciais, que nós podemos declinar delas, nos processos em comum, no procedimento das ações de família são indeclináveis. E dirá o Código Civil com uma questão muito de grande delicadeza, se não de sofisticação. As citações sequer deverão trazer a contrafé, para que não se acirrem os ânimos, para que a pessoa não saiba exatamente o que recai contra ela, até porque o prazo de defesa dela será contado depois da audiência de conciliação. Vamos tentar conciliar, e para conciliar, quanto menos ânimos inflamados houver, melhor. Para isso, então, olha, compareça para a audiência de conciliação apenas. Vamos discutir algumas questões e depois, então, vocês têm o prazo de defesa. A exceção continua a ser as ações de alimentos e as ações de interesse de criança e adolescente. Essas observam os ritos específicos. A ação de alimentos observa o rito específico dela ainda, da lei de alimentos lá de 68, e, evidentemente, a execução dos alimentos segue o rito dos cumprimentos de sentenças específicos, com possibilidade de prisão, coisa e tal. Todas as outras ações de família são relegadas a esse procedimento das ações de família. Petição inicial, necessariamente audiência de conciliação, a partir de então o prazo de defesa, e aí segue o rito comum. Quer reconhecimento de dissolução de bem-estar, quer divórcio,
Para quem entende que existe separação, e o Código de Processo Civil faz menção à separação, ainda assim será, guarda, divisão de patrimônio, regulamentação de direito de visita, regulamentação de viagem. Às vezes o pai tem guarda compartilhada, não quer deixar o filho viajar, tive um caso desse agora. Como é que se regulamenta isso? Também através desse procedimento. E para ponto finalizar, caminhando para o encerramento e então para abrir os debates, eu chamo a atenção das novidades da ação monitória. Essa ação monitória que surge em 94 como uma forma de reavivar os documentos prescritos, né? Eu costumo dizer assim, a diferença da prescrição e da decadência é o seguinte: imaginemos que nós tenhamos uma árvore cheia de frutos, e os frutos são os nossos direitos. Tudo bem? Não conseguimos alcançá-los, e para alcançá-lo é necessário uma escadinha, a ação judicial, para chegar até esse fruto. A prescrição apodrece a escadinha. O fruto está lá, mas nós não temos mais como alcançá-lo. Com a ação monitória, surge uma segunda hipótese agora, uma segunda possibilidade. A gente pode trepar na árvore para chegar a esse fruto. É mais demorado, é mais complicado, mas ainda existe essa possibilidade. Assim é a ação monitória. A ação monitória existe quando a escadinha está podre, mas a escadinha não dá para subir na árvore. No entanto, eu subo pela própria árvore, tentando buscar aquele direito meu. Aquele direito que está consagrado numa prova escrita. Uma prova escrita, uma prova documental, sem eficácia de título executivo. E por ser escrito, a doutrina se debate entre Elazada, Pellegrino e Greenove, que apesar dos seus 170 anos de idade, ainda é muito lúcida. A do Pellegrino e Greenove diz o seguinte: prova escrita não é fotografia, por exemplo. E dirá ela, nem documentos de e-mail, com o que eu não concordo nessa segunda perspectiva. Prova escrita é tudo aquilo que seja escrito. Mas não apenas mais pagamento em dinheiro. Agora não entro com ação monitória só para tornar o cheque prescrito e mandado executivo. Só para tornar a duplicata vencida, prescrita, o contrato em título executivo. Mas também para entrega de coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel, e o adimplemento de obrigação de fazer e não fazer. Então, se eu tiver um documento prescrito, que implica uma obrigação de dar, fazer e não fazer, também cabe ação monitória. Não existem as execuções de entrega de dinheiro, de quantia certa, de dar, fazer e não fazer? Pois bem, existem as monitórias com o mesmo propósito. Antes, as monitórias se circunscreviam ao pagamento em dinheiro. Hoje, elas são elastecidas para qualquer tipo de obrigação que pudesse, em tese, ser cumprida pela execução. E haja visto que a execução está prescrita, então passa-se a ser cumprido através de ação monitória. E, praticamente, o procedimento da ação monitória alberga as jurisprudências que já existiam sumuladas pelo STJ. Cabe ação monitória contra a Fazenda Pública, isso já era súmula, e ela então agora incorpora essa súmula. Se a prova for documental, é necessário que nós produzamos uma prova, se a prova for oral, se o contrato for oral, é necessário que nós produzamos inicialmente uma prova documental, transformando essa prova oral em prova documental. Cabe reconvenção, é possível reconvenção, isso era uma súmula do STJ que foi incorporada, e da sua decisão cabe apelação e até ação rescisória, que também eram questões atinentes à jurisprudência que foram incorporadas nessa monitória. Bom, gente, basicamente era isso que nós tínhamos para debater com vocês. Aliás, havia muitas outras coisas a serem trazidas, mas como eu lhes disse, o tempo não nos permite aprofundar em algumas questões de índole extremamente normativas, que, claro, já é de conhecimento de todos. Então eu prefiro, se não sugiro, que nós ocupemos esse último espaço que temos, esse último tempo que temos, para algum debate, para alguma sugestão, para alguma distinção de posição, são muito bem-vindas, né? É da divergência que se faz a construção do direito, e assim me coloco à disposição para que nós façamos esse debate, então, se assim houver necessidade. Obrigado.